Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel, paz sobre a nossa casa. Amém? Paz, alegria sobre nossa casa, saúde sobre a nossa casa, né? Convivência boa sobre a nossa casa. Por quê? Porque aqui a palavra de Deus diz que bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor. Você teme ao Senhor? Pode assentar, irmãos. Você sabia que o diabo odeia a família? Você sabia que o diabo sempre fez tudo para destruir as famílias? Porque a família é projeto de Deus. Quando Deus fez o homem e fez a mulher, Ele colocou eles aonde? Num jardim. A primeira casa do homem, daquela família que Deus criou, foi o quê? Um jardim. Um jardim é um lugar de felicidade, é um lugar onde você se sente a paz, onde você se sente alegria, onde tem momentos de prazer, não é verdade? Onde você vê coisas boas. Então, o diabo, ele não quer que essas coisas façam parte da família. E essa semana, eu me levantei contra o inferno, nas minhas orações e nos meus jejuns, porque eu vi algo que eu sei que entristeceu o coração de Deus. O nosso país, se você não sabe, cada dia que passa, o nosso país está pior do que Sodoma e Gomorra. O nosso país, a cada dia que passa, ele vai ter que pedir desculpa, ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Porque as famílias do Brasil estão sem Deus. As famílias do Brasil estão andando para onde? Para o inferno. E nesse carnaval ficou muito claro em todos os lugares. Eu não costumo pregar sobre essas coisas, mas como pastor e como homem de Deus, eu tenho que alertar a igreja. Eu tenho que alertar as famílias. Nós não podemos concordar com as coisas que têm acontecido no nosso país, onde os pais levam os filhos para esses lugares de maldição, para esses lugares, essa festa da carne, e acha normal, irmão. E esse ano aconteceu algo que entristeceu o meu coração e entristeceu o coração de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos taxados, nós somos colocados como se nós estivéssemos presos nos nossos pensamentos. Nós somos taxados de antiquados. E muitas pessoas acharam isso bonito. Mas nós que somos a igreja, nós não podemos achar isso bonito, porque nós não somos mais escravos do pecado, nós não parecemos com essas coisas, nós somos livres, mas nós somos livres em Cristo Jesus. É por isso que aqui, quando eu li aqui esse texto, a palavra do Senhor diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sabe por que as famílias estão cada dia indo, cada dia mal a pior? Porque nós, pais, nós, pastores, não estamos combatendo o bom combate que o apóstolo Paulo fala.
Nós estamos aceitando tudo. Nós estamos vendo nas televisões aí que a gente vê só coisas ruins cada dia que passa e estamos de braços cruzados. Sabe o que a gente faz? Paulo falou para Timóteo: pregue a tempo e fora de tempo, ensina o caminho a todos. Ah, mas se a gente for falar contra, meu irmão, nós temos que ir contra sim. Tudo aquilo que é contra Deus. Para que a sua família seja abençoada, aqui está dizendo assim, olha, feliz aquele que teme ao Senhor. E se você teme ao Senhor, esse lixo que está aí, ó, isso é chamado de lixo. Essa espiritualidade maligna que a gente está vendo diante de nós, nós temos que tirar do nosso lar, nós temos que tirar, a gente não dá conta. A palavra de Deus diz que não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades. E nessa semana eu me levantei no meu silêncio em oração e pedi: Deus renova a sua igreja, a sua noiva, porque nós somos, sabe o que, irmão? Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós temos que fazer a diferença, irmão, sabe? Mas para nossa família ser diferente, nós não precisamos brigar, mas nós precisamos mostrar Cristo para as pessoas, sabe? Precisa ter algo de especial, e esse algo de especial é Cristo. Colossenses 1,16, põe ali Colossenses 1,16, anota para você não esquecer na sua casa. Sabe, aqui no Salmo diz, olha, bem-aventurado aquele que anda no caminho do Senhor. Sabe? Em Colossenses 1,16 precisa ter o quê? Cristo. Olha o que diz aí. Pois nele o quê? Foram a família. Fala comigo. A família foi criada por ele. Então você vai falar, agora a sua família. Pai, entrega a minha família nas suas mãos. Onde tem desavença, o Senhor vai entrar. Onde tem, Pai, confusão, o Senhor vai entrar. Onde tem doença, o Senhor vai entrar. Porque o Senhor, olha lá, pois nele quem? Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. E olha, Deus criou todas as coisas lá no Éden. De repente ele parou e falou, agora eu preciso fazer alguém parecido comigo. A sua família, irmão, tem que ser parecida com Cristo. Você não tem que concordar com o mundo. Você não tem que concordar com essas coisas. Está errado. Você tem que levantar a sua bandeira e dizer, eu sou de Cristo. Todas as coisas foram feitas para Ele. E eu não concordo. E eu vou lutar espiritualmente contra isso. Então, o que nós aprendemos aqui, irmão? Primeira coisa que a família precisa ter em casa: Cristo. Sabe qual é a primeira coisa que a família está tendo em casa? Celular. Primeira coisa que a família tem que ter em casa é a palavra de Deus. Porque se você conhecer a palavra de Deus, jamais a sua família vai ser enganada. Então, em Romanos 11:36, vai falar também sobre ter a presença de Cristo. As famílias estão, sabe, irmão, se perdendo, participando de 11:36. Estão participando de coisas ruins, é porque nós não estamos combatendo o bom combate. Porque dele, olha lá o que diz, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, aspas, sua família. Ah, mas eu não tenho família, eu sou só eu. Tem. Você tem uma família que é o corpo de Cristo. Você faz parte de uma família. Você não é simplesmente um membro de uma congregação. Você faz parte do corpo de Cristo. Você tem uma família, então você tem que interceder. Então o que precisamos ter em nossa casa? O quê? Cristo. Quanto tempo nós temos gastado
para ter Cristo em nossa casa. Nós gastamos tempo com futebol, não é errado, mas nós gastamos tempo. Nós gastamos tempo com tantas coisas. E o tempo com Cristo? E Cristo gosta de entrar na sua casa. Cristo gostava de ir a uma casa aí em Betânia. Sua casa tem que ser a Betânia. E olha, naquela época havia muitas impurezas, mas aquela casa era sadia. Sabe por quê? Porque tinha Cristo. E aqui quando o versículo diz bem-aventurado, está dizendo assim, você é feliz, você tem a capacidade de ser feliz quando se faz presente o eterno. Amém? Em 1 Crônicas, capítulo 13, 14, nós precisamos ter Jesus na nossa casa. 1 Crônicas, capítulo 13, 14, vai falar que aconteceu algo ali naquele lugar. Israel estava vivendo um tempo de tristeza, de confusão, porque se perderam a arca estava na casa de outra pessoa, mas de repente a arca foi parar na casa de um homem chamado Obed-Edom. E esse homem se importava com as coisas de Deus, valorizava as coisas de Deus. Então esse homem começou a colocar em ordem as coisas do Evangelho de Deus. O que nós vamos aprender com o Obed-Edom? A arca do Senhor diz assim, olha, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom. 3 meses em sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A família precisa estar com Jesus. E o que acontece quando Jesus está na família? No verso 15, passa o verso 15, olha aí. E o Senhor fez o quê? Abençoou. Vamos falar? Abençoa a minha casa, Senhor. Eu tenho a arca do Senhor. Olha aqui, olha, eu tenho. Toda vez que eu abrir a palavra de Deus para ler, eu em voz alta, para que todos da família ouçam, e o inferno ouça, e os demônios ouçam, e o céu ouça. A palavra de Deus diz o quê? Que tudo era abençoado que ele tinha, irmão. Então, irmão, quando Deus me deu esse salmo, ele fala assim, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem por causa da presença. Olha o Salmo 127. Olha, todo esforço sem Jesus não é nada. Você pode dobrar o horário de trabalho. Você pode fazer tudo. Se Jesus não estiver lá na sua casa, olha o que diz aí. Se o Senhor não, o que é edificar? Construir. Construir. Se o Senhor não construir a sua casa, olha, em vão os que trabalham. Sabe o que ele está falando aqui? Olha, ele está falando para mim e para você assim, você vai morrer de tanto trabalhar e sua casa ainda vai ser infeliz. Por quê? Vai entrar os espíritos malignos lá e vai tomar seu dinheiro. Como assim, pastor? Isso, vamos falar? Espírito da bebedeira, os repelitas, que todo mundo conhece. Espírito da mentira, espírito de tudo quanto é ruim. Porque Jesus não está. Quando Jesus não está, quem está? Então a palavra de Deus diz assim, olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Jesus precisa estar com você, lá dentro de você, na sua casa. As pessoas da sua casa têm que saber que você é de Deus e é fiel. E quando o diabo vem com essa sujeira que foi esse carnaval aí, você fala, opa, alto lá.
Compreende? A presença através da palavra faz diferença. Conheça Ele, sabe? Precisamos fazer o que Jesus ordena. Mateus 7:24. Sabe, as famílias hoje estão aceitando essas coisas erradas, vendo essas coisas e achando bonitas. Você é crente, irmão? Você conhece o Evangelho? Olha o que diz aí, Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as... Presta atenção, então tem que ouvir e praticar. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu tenho a Bíblia, eu vou no culto todo domingo, eu levo lá uma oferta, mas chega lá em casa a Bíblia fica fechada. Eu assisto tudo quanto é porcaria. Hoje Deus está falando porque Ele tem ciúmes de você e da sua família. Os seus olhos não é para ver essas coisas. O seu coração não é para ficar cheio dessas coisas. Porque a palavra do Senhor diz que Ele trocou o nosso coração. Se Ele trocou, lá em Ezequiel diz que Ele trocou, Ele tirou o seu coração, que era ruim, e colocou o coração dele. Presta bem atenção, se Ele fez isso, o coração não é seu, é dele. Então, tudo que está ligado ao coração, olha, os seus olhos, os seus ouvidos e a sua boca pertence a Ele. O que a gente tem que fazer? Eu não quero ver, eu não quero saber, mas eu vou orar e eu vou combater o bom combate. Xaracantalás. Mateus 6:33. Então edifica a sua casa na rocha que é Cristo. Olha o que diz aí: buscai, pois, em primeiro lugar. Primeiro lugar significa, olha, não é depois de fazer as outras coisas, não. É primeiro o seu reino e a sua justiça. Você acha que essas coisas que aconteceu aí nesse maldito desse carnaval aí, ó, pessoas estão morrendo hoje? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, nós temos que nos levantar e combater o bom combate. Precisamos é disso, irmão. Decida ouvir e praticar. Decida. Em Efésios 5:25, põe lá, Cida. Efésios 5:25, decida. Se é uma família, a família tem regras. Nós precisamos colocar essas regras em práticas. Olha o que diz aí: marido, faz assim, ó, marido. Marido, faz assim, ó. Faz assim, ó, marido. É pra você, ó, marido, ó. Amai as vossas esposas ou mulheres. Ele não pôs ali mulheres, não. Ele pôs mulher. Como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por nós. Se eu amo a minha esposa, eu vou protegê-la. E como que eu posso protegê-la? Com a minha oração, com a minha intercessão, com a graça que eu tenho, que recebi de Deus, a valorização que Deus colocou no meu coração, para que eu conheça que a minha esposa é a bênção, é o presente que Deus me deu. Eu vou proteger ela em todos os sentidos que Cristo quer. Entregou por ela, continua assim, depois a gente lê. Olha aí, como que é uma família? Para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Conhecer o marido, se ele conhece mais da palavra, ele explicar para a mulher. É ajudar no entendimento. Passa, Cida. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. A gente vai chegar diante de Deus, marido. Vai apresentar a nossa esposa, assim como Cristo vai apresentar. Acorda. Nem coisa semelhante, porém
santa e sem defeito. 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Deixa eu te dizer, marido, você gosta do seu corpo? Você gosta, José? Vai lá comprar melhor roupa, melhor perfume, melhor sapato. É, Ederson. É assim? Faça isso pela sua esposa. Tem marido que é assim, olha, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro não é meu, o dinheiro é nosso. Porque é uma família. Ame-a como seu próprio corpo que você valoriza. 29. Está vendo que tem regras na família? Sabe por que o diabo odeia a família? Porque Deus colocou regras e o diabo não quer regras, não quer deveres. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Oh, glória a Deus! Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Você já chegou diante do espelho e falou, mas eu não gosto de mim mesmo. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Ame-a, ame-a, ame-a. Agora Efésios 6:1 ao 3. Viu? Falou do marido e da esposa. A mulher tem que ser o quê? Submissa, idônea. Né? Olha aí, agora está falando para os filhos, olha. Mas quem vai ensinar isso para os filhos? O pai, o sacerdote. Sabe por que tem muitos lares que os filhos são rebeldes? Falta palavra de ensinamento. Olha aí, ó. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Família, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Família é isso. Mas sabe o que o diabo faz? Tem uma história na Bíblia que às vezes a gente lê e não consegue entender. Uma certa família, no livro de Gênesis, o pai tinha 12 filhos. E um dos filhos teve um sonho. Eu fico imaginando que naquela época se sentava no chão para comer, em cima dos tapetes. O pai sentava na cabeceira, a mãe do lado e os filhos. No caso dele era 12, era 6 de um lado e 6 do outro. E um dos filhos falou, pai, eu tive um sonho. Que o sol e a lua, representando quem? O pai e a mãe. Eu governarei sobre vocês. O que o diabo fez? Entrou, porque o diabo odeia quando vem a autoridade de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, o que o diabo está fazendo nos últimos dias e nós estamos com os olhos tampados. Nós temos que acordar para ver o que ele está mostrando, sabe? Precisamos dar o exemplo lá em Josué 24:15. Olha lá, Cida. Moisés morreu e o povo ficou completamente perdido em desobediência, servindo a outros deuses, fazendo coisas que não deveriam. Olha o que Josué falou. Josué disse assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, olha bem aí, você tem que escolher como ele. Não está acontecendo assim hoje? As pessoas servindo outros que não é o Senhor verdadeiro? Escolhei hoje a quem vocês devem servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. O que ele está dizendo? As coisas estão perdidas, vocês querem ficar nelas? Aí ele fala lá na parte B do versículo, a escolha, a escolha, a escolha. Olha lá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que fazer isso, irmão. É uma chamada. Porque se começar de você, a palavra vai entrar no coração deles. Então, irmão, você tem que decidir e dar exemplo. Eu quero servir ao Senhor. Sabe?
não dá para viver sem a família. Põe Lucas aí, Cida, capítulo 15, verso 17. Não dá para viver sem a família, porque a família é o nosso porto seguro. 15, verso 17 ao 20. A família, irmã, é onde a gente se encontra, é onde a gente tem prazer, é onde as nossas lutas a gente se une para vencer as batalhas, mas ela tem que ter Cristo, não é na força do braço. Olha aí o que diz aí, olha, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? É o porto seguro. Isso aí é o filho pródigo que está dizendo. Eu preciso voltar para o meu porto seguro. A família é o porto seguro. Por quê? Porque ela tem Deus. Compreende? Vai, Cida, por favor. E eu aqui morro de fome. Está acontecendo isso, irmão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Então, olha bem. Quero que ele lembrava. Ele tinha uma lembrança da família. Quero que você tenha lembrança da família. Ah, mas eu não tenho família. Você tem a família de Deus, que vai estar com você em todo momento. Sabe? Deus me falou isso e eu fiquei assim maravilhado, irmão, sabe? É o nosso porto seguro. Não dá para viver sem a família, porque é um lugar de boas recordações. O que ele lembrou? Ele lembrou lá da casa do pai. Poxa, na casa do pai era assim. Entende? Quando a mãe da Cida era viva, a gente ia para a casa da mãe dela, a gente tem lembrança das coisas boas. Jogava os colchões no chão, ligava os filmes evangélicos, a gente se deitava e assistia aquelas coisas boas, não era, amor? A casa do pai é maravilhosa, irmão, a família, sabe? Não dá para viver, porque é um lugar de boas recordações, é um lugar de formação de caráter, é lá, neste lugar, que a gente é formado o nosso caráter. É nesse lugar que se mostra como que a gente vai se tornar um bom homem. Sabe por quê? No Salmo diz assim, olha: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, para que os nossos filhos vejam em nós Cristo. Aí ele fala: do trabalho de tuas mãos comerás e feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Família linda e maravilhosa, sabe? Então o que nós estamos vendo aqui, formação de caráter em volta da mesa. Os rebentos aqui está ligado àquela raiz, sabe? Do caule, da família. Compreende, irmão? Sabe? É um lugar que forja os hábitos a cultivar, irmão. Se na sua casa você fala muito palavrão, se você é aquele desleixado com a palavra, eu quero te dizer que os seus filhos vão te copiar, irmão. Mas se você conhece a verdade, você proclama a verdade, a palavra do Senhor vai mostrar para eles que você é diferente. Xaracantarás. É um lugar de formação de caráter, é um lugar de formação de hábitos. É um lugar onde a gente olha e conhece a nós mesmos. Sabe por quê? Olha para sua mão. Os dedos não são iguais. Os dedos não são iguais. Então, assim, cada um dos filhos do pai é diferente. Mas o amor é igual. Porque o amor de Cristo nos constrange. E aí a gente participa dessa seiva da família, de algo maravilhoso, sabe? É um lugar onde é possível falhar, sabia? Família, lá na nossa família, e na sua família, e na família de Cristo, é possível falhar. E quando a gente falhar, a gente não vai apontar o dedo. Sabia? O que nós vamos fazer? Nós vamos abraçar, irmão. Sabe,
Quero que você entenda isso que o Espírito Santo está dizendo aqui. Quando Golias estava afrontando Israel, a família de Israel ficou perturbada. Presta atenção. Aí de repente apareceu um menino puro vindo da família. Ele era apenas o quê? Transportador do alimento. E de repente aquele menino entrou e viu aquela situação e se ofereceu. Presta bem atenção no que o Cristo está falando aqui. Se ofereceu para enfrentar aquele gigante. Meu irmão, na família vai ter sempre um que vai levantar para enfrentar o gigante que você está enfrentando. O que ele fez? Se você ler lá o texto, diz assim: ele foi lá no riacho, pegou 5 pedras e colocou no alforje. O número 5 na Bíblia representa a graça de Deus. E com uma pedra só, ele destruiu o gigante. Eu quero dizer para você, irmão, e quando ele foi lá no rio e pegou aquelas pedras, elas não eram pontudas. Você já viu as pedras do riacho? Como que é uma pedra do riacho? Arredondadas. Por que elas ficam arredondadas, Paulo? É por causa das águas. Presta bem atenção. Vem cá, Cida. Para aí um pouquinho que eu vou explicar para vocês aqui. A água é a palavra, não é? Eu e a Cida somos as pedras, presta atenção. Mas nós estamos aqui na igreja, mas se eu ficar longe dela, a gente vai ficar arredondado. Presta atenção. Mas a água, o que a água faz? Que é a palavra. O Espírito usa a palavra, que é a água, para nos unir. E a maneira que a gente estiver mais perto um do outro, quem vai desgastar é a água ou o nosso relacionamento? Relacionamento. Vai ser. O relacionamento com Cristo vai tirar as pontas ruins da nossa vida. Você entendeu, irmão? E a nossa família vai se tornar saudável por sua causa. Você entendeu o que Cristo está falando para mim e para você? É um lugar onde a gente se reconhece. Puxa vida, não, eu errei. Nossa, eu estou muito rabugento, vamos dizer assim, né? Eu preciso ser moldado. Aí Deus vai usar quem? Quem está perto. E vai usar a família. Amém? É um lugar onde é possível falhar. Família é um dos melhores lugares para a gente se conhecer. As nossas virtudes, saber os nossos defeitos, e a gente tirar as nossas máscaras. Em um lugar de relacionamentos com os outros, principalmente com o pai. Lembra? O menino tinha um relacionamento com o pai, mas com o irmão ele não tinha, lá em Lucas 15. Quando o outro irmão dele chegou e falou assim: é aquele? Mas com o pai ele tinha. Então, o que a gente aprende aqui? Nós precisamos ter relacionamentos uns com os outros. Porque quem nos ensina é o Espírito Santo. É por isso que hoje eu posso dizer para você que eu te amo. Porque eu gosto de ir lá na sua casa. Não vou na sua casa não é por causa do alimento não, viu, irmão? Eu vou lá porque eu amo vocês. Sabe? Eu sinto prazer de estar na sua casa, sabe? Eu tenho certeza que vocês gostam de estar juntos aqui. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. E nós somos uma família e essa família tem que fazer a diferença. Então nós temos que blindar essas coisas ruins que nós estamos vendo aí no nosso país chamado Brasil. É tanta malignidade, tanta ruindade que nós temos que saber a posição que nós temos que tomar. Compreende? O Pai que nos ensina, porque família é o tesouro maior. Como está a sua família? Como é que está a sua família? O Senhor está perguntando hoje. Vamos orar?
Querido Deus, eu quero colocar diante do Senhor as famílias, Pai. E hoje, com essa internet, a gente tem visto tanta coisa ruim, tantas coisas que influenciam para a maldade. Mas nós fazemos aqui um compromisso de ensinar para todos os pecadores a Tua palavra, para que eles se convertam, para que eles venham ter um entendimento, Pai. O nosso país é conhecido como o país do futebol, que ele seja conhecido como aquele país onde o Senhor está habitando. Nosso país é conhecido como o país da corrupção, mas ele vai ser conhecido como o país que a igreja ora, que acontece o avivamento. Nosso país é um país onde ele é conhecido lá fora, onde tem as mulheres só para prostituir, mas vai ser conhecido como as mulheres que se dobram diante do Senhor em oração. O nosso país é conhecido lá fora por tantas coisas erradas, mas vai ser o país conhecido, ali mora o Senhor dos Exércitos, ali as famílias são felizes, ali as famílias têm a arca do Senhor em sua casa, e eles são felizes, Pai. Por isso eu proclamo a vitória, Deus, em todas as famílias, começando aqui da nossa casa, do Ministério Aprisco, dos nossos vizinhos, da nossa geração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, amém e amém, amém. Deus abençoe sua vida.